Saudações em Cristo Jesus, a graça e a paz para você que tem me acompanhado, tem caminhado junto comigo em panorama do Antigo Testamento. Hoje nós estamos na 8ª aula, penúltima aula desse primeiro semestre de 2020, e hoje nós vamos falar de dois livros ali dos poéticos, da parte dos poéticos, que vamos começar com Salmos e depois Cântico dos Cânticos, tá bom? Na última aula, a próxima aula, a última aula do semestre, nós vamos falar a respeito de Provérbios somente, tá bom? Então, Salmos, conhecido como o Inário de Israel, porque realmente são hinos que estão ali para serem cantados congregacionalmente ou individualmente. Enfim, eu gosto muito de Salmos porque ele tem algumas identificações conosco, né? Você provavelmente tem um salmo preferido, você se identifica com determinadas palavras do salmista quando você passa por adversidades ou até mesmo quando você vê Deus respondendo favoravelmente a uma oração, uma petição sua, e você se identifica com os salmos, porque ele é muito pessoal mesmo, ele tem essa característica. E muitas vezes você não sabe o que orar e você ora um salmo. Então nós temos essas características em salmos e nos identificamos com ele, porque é ali que o salmista expõe todo o seu coração diante do Senhor, ele expõe as suas fragilidades, as suas dúvidas, e por isso nós podemos nos identificar com salmos. Tá bom? Então, Salmos aí, ele é uma coletânea de 5 livros, tá bom? São 150 salmos, isso você sabe, e ele é organizado em 5 livros, tá bom? Você tem diversos autores, na apostila você tem essas informações dos autores, tá bom? E o livro de Salmos, os 150 salmos, eles foram compostos aí ao longo de mais ou menos 1000 anos, começando com Moisés em 1430 antes de Cristo, indo aí até mais ou menos o ano 400 antes de Cristo, tá bom? Aproximadamente. É uma literatura poética e é uma poesia diferente do que nós conhecemos como poesia. Nossa poesia brasileira, ela é muito com rima, né? Felicidade foi embora e ainda mora e demora e vai assim, né? Essa é a nossa poesia, o que a gente conhece mais pela métrica poética na língua portuguesa. Agora, na literatura poética hebraica, a gente vai estudar e vai olhar aqui 3 aspectos principais, tá bom? Não são os únicos, da literatura poética hebraica, mas logo a gente já vai falar sobre isso. Agora tem uma questãozinha aqui que é muito importante para você que estuda a Bíblia, que ensina a Bíblia, que gosta de aprender com a Bíblia, tá bom? A perguntinha que nós temos aqui, ó, os títulos dos Salmos, eles são inspirados, tá? E é interessante porque quando você olha na sua Bíblia, dependendo da Bíblia que você usa, ela tem um título que está em negrito. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui e o título que está em negrito, tá bom? No Salmo de número 3, que é o que eu estou colocando como exemplo aqui, ele tem aqui, confiança em Deus na adversidade. Agora, dependendo da Bíblia que você tem, de estudo, qualquer tipo de Bíblia, esse cabeçalho ele vai variar. Então, esse cabeçalho, ele não é inspirado por Deus. Agora, você tem aqui o Salmo 3, que geralmente fica em itálico na sua Bíblia, está escrito aqui, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Tá bom? Na minha Bíblia está aqui em itálico, tá bom? Antes do versículo 1. Agora é interessante a gente observar que quando você olha a Bíblia hebraica, o texto hebraico, isso que aparece em itálico, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, é o versículo 1. Então, o que eu entendo, a minha interpretação e de muitas outras pessoas, é de que este título, o itálico, não o negrito na sua Bíblia, quando ele dá a situação, o contexto do Salmo, isso é inspirado, sim.
tá bom? Tanto que a Bíblia hebraica já é considerado o versículo primeiro. Na nossa, não. Na nossa é só um título em hebraico, em itálico. Agora, o que está em negrito, não. Negrito, aí é cada editor de uma Bíblia, determinada Bíblia de estudo, enfim, ele interpretou da maneira dele e colocou. A minha sugestão é que você olhe, né, para esse que está em negrito, mas que isso não defina a sua leitura. Concentre-se naquilo que é o texto bíblico só, tá bom? Naquilo que está em itálico, né? E aí os versículos que começam o salmo, tá bom? Então, só respondendo essa perguntinha que tem na apostila, se os títulos são inspirados, eu espero que tenha ajudado um pouco essa breve explicação que eu dei. Caso você tenha dúvida, pode me procurar, a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Então vamos falar um pouco da poesia hebraica, tá bom? Eu vou falar de 3 aspectos aí do paralelismo, tá? A poesia hebraica ela é colocada textos em paralelos, tá bom? Sendo que você tem o primeiro verso que ele lança uma ideia e o segundo verso ele ilumina o primeiro, ele ajuda na interpretação ou ele complementa o primeiro verso. Tá bom? E a gente vai olhar isso aqui, o paralelismo sinonímico, tá bom? É o segundo verso, quando o segundo verso repete o primeiro sem acrescentar significado. Então, você tem Salmos, capítulo 2, versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos. Você vê que a ideia está repetida aqui, os reis se levantam e os príncipes estão unidos. Então, a ideia ela é complementada aqui, mas ela não altera. A ideia do segundo verso não altera ou não complementa o primeiro, ela só reforça essa ideia. Tá? Então, esse é o paralelismo sinonímico. Se você tem interesse em estudar mais a respeito disso, eu posso depois te indicar alguns bons livros que vão tratar de maneira mais aprofundada essas questões. A poesia, aí na questão do paralelismo progressivo ou sintético, é o desenvolvimento de um pensamento no qual o segundo verso acrescenta ideias ao primeiro. Então você tem o Salmo 1, versículo 3. Olha como é interessante a gente olhar esse paralelismo progressivo. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fazer prosperará, tudo que ele fizer prosperará, tá bom? Então, ser como uma árvore plantada, né? E aí ele lança a ideia do que ele quer dizer com uma árvore plantada junto às correntes de água. Não falta água, ela é sempre irrigada, então dá fruto no tempo certo, a folhagem não murcha. Por quê? Porque como ela está plantada junto às correntes de água, ela está sempre irrigada, sempre hidratada, ela está sempre saudável. Por isso, então, tudo que ele fizer prosperará, tá bom? Então, o segundo verso sempre acrescentando ideias ao primeiro verso. Isso é uma característica do paralelismo sintético que nós vamos aprendendo com o texto e ele mesmo vai nos ajudando a compreender a ideia do primeiro verso ou da primeira linha, tá bom? Paralelismo antitético, ele inverte a ênfase do paralelismo. Tá bom? O segundo verso, então, ele retoma o primeiro, ele afirma, ele traz a mesma verdade, só que de da forma oposta. Então, você tem Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha instrução e guarda os mandamentos no teu coração. Não te esqueças, guarda. Tá vendo? As ideias aqui é a mesma coisa, só que a ideia está invertida. Não se esquecer e guardar é a mesma coisa. Né? Não se esqueça da minha instrução e guarda os meus mandamentos. Então ele está falando a mesma coisa com ideias diferentes e isso traz para nós todo esse contraste e por isso esse nome de paralelismo antitético. Tá bom? Porque ele afirma a mesma coisa, a mesma ideia, só que com opostos. Ok? Aqui os tipos de poesia que existem nos Salmos. Essa tabelinha que eu peguei aqui, que eu coloquei de descrição, ela pode variar dependendo do livro que você pegar para pesquisar, mas não vai fugir disso.
tá bom? A gente tem aqui 7 categorias, tipos de poesia, no qual algumas delas podem se expandir, tá bom? Você tem, por exemplo, o lamento, que ele pode ser individual ou coletivo, né? Que a pessoa ou a nação clama sua angústia a Deus. Então existe o lamento do indivíduo, a pessoa se lamentando, ou o lamento de uma nação, como era Israel, que muitas vezes você vê nos Salmos. Um louvor que celebra toda a alegria, toda a felicidade em poder adorar a Deus, e isso é o propósito de vida meu e seu, né? Louvar a Deus, celebrar e se alegrar pelo fato de pertencer a Deus. Os hinos, que são expressões de adoração. O tipo de poesia real que era utilizado em cerimônias da realeza, tá bom? Eles eram utilizados em ocasiões específicas, tá bom? Esses salmos reais. Os salmos de sabedoria, os salmos de ação de graça e os salmos que expressam confiança, tá bom? Louvor a Deus por sua bondosa proteção e enfim, tantas coisas assim que expressam confiança em Deus. Agora, você vai perceber que à medida que você for estudando os salmos, pode ser que alguns eles se misturam entre louvor e confiança, mas a gente classifica às vezes por conta da predominância da ideia dependendo do salmo. Tá? Eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha de todos os 150 salmos, tá bom, gente? Não precisa duvidar, os 150 salmos estão aqui, tá? Distribuídos aí pelas suas categorias. Aqui no lamento, você tem nesses salmos aqui, lamentos individuais e nacionais, tá bom? Louvor, hino, real, sabedoria, aqui é a quantidade de salmos que está aqui, e aqui para você poder fazer um estudo, caso você queira observar as semelhanças, né, ou as diferenças que podem existir, né, por exemplo, dentro dos salmos de confiança e fazer relações a respeito disso, isso pode te dar um bom estudo, de repente, a respeito de confiança nos salmos. Você já tem esses salmos aqui, você dá uma olhada, vê quais são as afirmações que declaram bem, expressam bem a confiança em Deus, e você pode fazer alguns estudos pessoais aí. Tenho certeza que Deus vai usar isso para a honra e glória dele na sua vida, tá bom? E eu queria olhar um salmo específico com vocês, tá bom? Um salmo para a gente observar e tentar aprender com esse salmo as ideias que podem surgir, sempre com uma interpretação da Bíblia, pelo seu contexto, por aquilo que a Bíblia se propõe a ensinar, tá? E jamais tentando ilustrar coisas que não existem aqui na Bíblia, tá bom? Eu quero só enfatizar isso. Uma maneira da gente aprender com os salmos é estudando eles. Como a gente não tem tempo para estudar todos, um salmo, creio que vai ser de bom tamanho para a gente aprender com ele, tá bom? Salmo 60, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, é bom para você acompanhar, se não, pega aí, dá um pause no vídeo, vai pegar sua Bíblia, abre no Salmo 60, para a gente poder passar e caminhar junto com ele, tá? Neste salmo aí. O autor, Davi, onde você vê isso? Você vê lá naquele texto em itálico, tá bom? Na minha Bíblia, ele começa assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar, tá bom? Então, hino de Davi para ensinar, tá aqui, tá? Isso tá naquela parte em itálico que antes de começar o salmo. Como eu falei, na Bíblia hebraica ele já é o versículo 1. Hino de Davi para ensinar. Então você sabe que foi Davi quem escreveu o salmo, tá bom? Aqui a gente tem a situação ou o contexto em que esse salmo foi escrito. E, de novo, é a continuação do texto em itálico lá. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Então você tem aqui, nesse cabeçalho em itálico aqui, o contexto do salmo. Tá bom? Na minha Bíblia, aquele texto, aquele trecho que eu falei que é em negrito, que é coisa do editor da Bíblia, da versão da Bíblia, na minha Bíblia aqui está escrito oração em tempos de guerra. Talvez você tenha na sua versão uma outra coisa, mas isso não diz respeito ao texto bíblico necessariamente, tá? Isso é só uma questão editorial. Tá, mas no itálico você tem o contexto e tudo que estava acontecendo. Então eu coloquei aqui para vocês. Warren Wiersbe diz
que, de acordo com esse sobrescrito, que é o que está em itálico, o cabeçalho, que este salmo é parte da história registrada em 2 Samuel 8 e 10 e 1 Crônicas 18 e 19. Então, esse salmo ele foi escrito neste contexto. Se você depois for lá e acompanhar a leitura desses textos aqui sozinho, estudando o salmo 60, você vai entender qual era a situação, o que aconteceu, como Deus agiu, e você vai poder encaixar esse salmo dentro da história, porque a Bíblia está dizendo que esse salmo, o salmo de número 60, tem como contexto, como pano de fundo, esses textos aqui. Tá bom? Davi venceu uma série de batalhas e isso formou a sua reputação. Você tem lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. E enquanto lutava no norte contra os arameus, sírios, né, os edomitas atacaram Israel pelo sul, causando grandes estragos. Tá? Tudo isso baseado num comentário de Warren Wiersbe, e que diz respeito aí a toda a história do Salmo, esse contexto, essas anotações aqui, ele tirou certamente desses textos aqui. Tá bom? Você tem Davi enviando Joabe com parte de seu exército. Então Joabe e Absai derrotaram Edom no Vale do Sal, ao sul do Mar Morto. Né? E isso está aqui em 1 Crônicas 18, 12. Aqui, é bem provável que Davi tenha escrito este salmo pouco depois de ficar sabendo que os edomitas haviam invadido Israel. Mas se pode observar um espírito de confiança e de certeza de que o Senhor daria a vitória a Israel, o que de fato aconteceu. Então, você tem aqueles trechos ali de Samuel, de Crônicas, relatando todo o assunto, mas aqui você tem um momento específico da história, um ponto, porque a história passou em alguns dias, né, em que Davi escreveu esse salmo, colocando diante de Deus a sua fé, toda a demonstração de confiança e também toda a sua angústia, porque nós vamos ver que ele é um salmo de lamento. Então você pode prestar atenção em alguns paralelismos. Na verdade, eu peguei um aqui, o versículo 11, que diz o seguinte, está aqui: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro dos homens. Isso é um paralelismo antitético. Por quê? Porque o primeiro versículo, presta-nos auxílio na angústia, ele nos diz de onde vem o auxílio seguro. Mas o segundo, pois vão é o socorro dos homens, ele está falando de onde não vem o auxílio seguro. Percebe esse paralelismo, essa antítese aqui? Né? Ele está falando de quem no versículo 11? Se você olhar no versículo 10, ele está falando de Deus. Então ele está falando, o Senhor presta auxílio na angústia. Então, eu sei que é do Senhor quem vem o auxílio seguro, porque o socorro dos homens, esse é vão, esse é inútil. Então, por isso a gente consegue identificar esse paralelismo, e agora, olhando para esse salmo de maneira mais específica, a gente consegue perceber a importância da gente identificar isso e quão rico o texto fica quando a gente estuda um pouco essas questões. Tá bom? Os salmos, todos eles, ele tem algumas imagens, algumas ideias que a gente pode pensar e fazer a leitura de maneira sóbria, tá bom? Sem exageros, mas percebendo aqui tudo o que ele está dizendo. Por exemplo, no versículo 2, que ele diz, abalaste e fendeste a terra. Quando você olha o versículo 1, você tem, ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Percebe que aqui Davi está falando, o Senhor nos dispersou. Nós estamos perdidos. O Senhor, a impressão que nós temos é de que o Senhor nos rejeitou. Então, por favor, nos restabelece. Aí ele vem, abalaste a terra, fendeste. Então repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. De tão impotente que eu me vejo diante da situação, é como se a terra tremesse e se fendesse. Ou seja, eu não estou seguro. A imagem aqui, a ideia que passa é de a terra tremendo e rachando e meus pés não tendo onde se colocar, se sustentar. Por isso ele diz, Senhor, ele está falando abalaste a terra. Porque a ideia do versículo 1 é o Senhor me rejeitou,
por favor, né? Olhe para mim, Senhor, olhe para mim, porque a situação está difícil. E você pensa no contexto em que Davi estava sendo atacado agora pelo sul e ele tem que deslocar parte do exército dele para combater ali o Edom. Então você vê toda a tensão de um contexto de guerra aqui refletida nesses versículos. Versículo 3: Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Dá de beber vinho que atordoa, porque de tantos reveses que nós sofremos, nós estamos atordoados. Ok? O estandarte, no versículo 4: Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem diante do arco. A gente vai falar um pouco a respeito do estandarte. Tá bom? Mais para frente. No versículo 7, defesa de minha cabeça, meu cetro. Né? Você tem aqui, meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Né? Efraim é o meu capacete, a minha defesa da cabeça, e Judá é o meu cetro. O cetro nós vamos tratar mais para frente também. A bacia de lavar. Né, no versículo 8, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom eu atirarei a minha sandália, sobre a Filístia eu jubilarei. Parece que Deus aqui está colocando os inimigos de Davi no seu devido lugar, uma bacia de lavar. Né, você não precisa refletir muito a respeito de qual posição ocuparia uma bacia de lavar. Né? E o versículo 12, calca os pés. Em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. A gente vai ver a segurança que podemos ter em Deus, porque é Ele quem cuida dos nossos inimigos, é Ele quem nos dá vitória sobre todas as coisas. Tá bom? Então o tipo do salmo é um lamento da nação, tá bom? Não é só de Davi. Davi está falando aqui pela nação. Você vê no versículo 1, a primeira pessoa do plural. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Restabelece-nos, tá bom? Então não é individual, é da nação, é coletivo aqui. O lamento que Davi está expressando é a nação sofrendo, tá? E você tem aqui no versículo 1 um apelo e uma petição pela ajuda. Né, restabelece-nos. Então, parece que Davi está pedindo a restauração, porque a impressão, a sensação que ele tem é de que ele foi rejeitado por Deus. Ele e toda a nação foram rejeitados por Deus. Por isso ele pede para que Deus restabeleça a nação. Um lamento agora, dos versículos 2 até o 4. Olha só que interessante. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responda-nos. Então parece aí, e na verdade é uma afirmação, que o lamento de Davi é por conta que ele percebeu que Deus abriu brechas ali, né, para que os seus inimigos o atacassem, e aí então agora o povo se vê numa situação desfavorável, extremamente desconfortável, eles se veem vulneráveis. Né, por isso a sensação de que Deus os abandonou, os rejeitou. Tá? A ira de Deus, então, é percebida aqui pelo salmista. E de uma maneira que ele fala, olha, nós estamos atordoados, porque foi como se o Senhor tivesse nos dado vinho que atordoa. A gente está tonto aqui, não sabe nem de onde está vindo o tanto de coisa que está acontecendo. Né? E aqui, conforme tem essa anotação aqui, né, de que o vinho que atordoa está claramente ligado ao cálice da ira de Deus. É como Davi percebia a situação como se Deus estivesse derramando parte da sua ira sobre o povo naquele momento, quando permitiu que Edom atacasse Israel. Tá bom? Claramente, vendo os inimigos em vantagem. E aí, quando a gente se vê em desvantagem, a gente se vê rejeitado, desprotegido e literalmente atordoados.
Versículo 5: para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Por favor, Senhor, me salve. Por favor, atenda a minha oração. Responda a minha oração. Os teus filhos, aqueles que te amam, precisam e querem muito ser livres. Então, por favor, responde a nossa oração. Nos livre. Aqui nós temos o versículo 6, 7 e 8. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Parece essa pequena oração, um pequeno oráculo em que Deus sentencia a sua soberania e ele decreta o destino desses inimigos, porque o versículo 6 começa: falou Deus na sua santidade. Davi está retomando a fala de Deus e a confiança que ele tem em Deus, de que Deus está no controle. Olha, eu vou dividir Siquém, Efraim é minha defesa, Judá é o meu cetro, enfim, eu tenho o controle. A Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Aqui a declaração de confiança repousa sobre a soberania de Deus. Perceba que quanto é importante você ter uma clareza a respeito da soberania de Deus, porque isso te dá segurança. E era essa a segurança, a confiança que Davi tinha, de que Deus, soberano, apesar de ter permitido um revés aqui, apesar de ter permitido um sofrimento, mas ele confia na soberania de Deus e ele sabe que isso vai ser revertido. Versículos 9, 10 e 11. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Versículos 9, 10 e 11. Ele é como um guerreiro, né? E ele sabe bem como vai conduzir, como que ele vai guiar o seu exército. Então, Davi sabe que precisa dessa intervenção de Deus. Ele fala: quem é que vai me conduzir? É o Senhor quem vai te conduzir. Quem vai me guiar? É Deus quem vai guiar. É interessante você olhar para o versículo 10, que Davi está falando: não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sais com os nossos exércitos. Ele tá dizendo: Senhor, os outros deuses não saem com os povos deles, mas o Senhor sai. O Senhor não é possível que o Senhor esteja nos desprezando dessa forma. Tá? E por isso ele fala: presta-nos auxílio, eu confio no Senhor. Eu sei que a minha segurança está no Senhor e o socorro seguro vem do Senhor, porque o auxílio do homem ele é inútil, ele é vão. Então Davi, ele sabe que precisa dessa intervenção divina, ele sabe muito bem que é somente Deus quem pode cuidar e quem vai vencer a batalha por ele. E aí o versículo 12 é um voto. Né? Em Deus nós vamos fazer proeza, porque é Ele quem calca os pés dos adversários. Parece que Davi já está expressando a confiança dele de que ele vai se sair bem, porque ele confia em Deus. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque quando você ora, não há nada de errado você confiar que Deus vai fazer a vontade dele e que a vontade dele é o melhor para você. Por isso você faz um voto de louvor, de gratidão a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu sei que ele é justo, ele é fiel à sua palavra e ele vai cumprir a sua palavra.
Então, por mais difícil que seja uma situação, é importante você olhar para não só esse salmo, mas diversos salmos em que existem, no final deles, uma expressão, uma declaração de louvor a Deus, que denota toda essa confiança de que, embora no momento não esteja bom, vai ficar, porque eu confio em Deus. Eu sei que Ele é o meu protetor, eu sei que Ele vai calcar os pés dos meus adversários, eu sei que Ele vai prevalecer. E eu sei que essa situação um dia, uma hora vai acabar e é Deus quem vai reverter isso. Então ele confia que Deus vai socorrê-los, mesmo enquanto numa batalha ele está sofrendo. Tá? E isso é importante para mim e para você. Lembre-se, é um salmo de um período de guerra, aqui, um contexto de guerra, então é uma situação tensa, bem delicada, e que eu e você precisamos aprender sempre com isso. Tá bom? O estandarte, no versículo 4, tá bom? É uma bandeira, é uma haste, é um ponto onde as pessoas se reuniam quando havia alguma situação, tá bom? E era aquele ponto de encontro das pessoas, né? Como foi colocado aqui, as pessoas se reuniam em torno de um estandarte por vários motivos, dos quais um dos mais importantes era a regimentação de tropas para a guerra. Então, havia lá, imagina aí um acampamento, alguma coisa assim, e que tem uma bandeira bem alta, onde ela é visível em toda a área desse acampamento, e que quando uma sirene toca, que é um sinal de perigo, você olha para aquela bandeira, para aquele estandarte, e você corre em direção a ele, e ali é o ponto de encontro das pessoas. Esse é o estandarte, é o ponto de referência do povo. E é interessante porque Davi está falando que o Senhor deu um estandarte aos que o temem para fugirem diante do arco. Então, quando você tem uma situação que sai um pouco daquilo que você esperava ou do que você achava que deveria ser, enfim, você tem um estandarte, que é o próprio Deus ou é a palavra dele. E aí você recorre a isso, você volta os seus olhos para isso, para Deus, para a sua palavra, e aí você tem a referência. Você pode, talvez não no primeiro momento você vai se acalmar, mas você vai ter a direção certa. Esse é o estandarte, é o ponto de referência. Então, é muito importante eu e você sempre mantermos os nossos olhos fixos para a cruz, para Jesus, para que a gente não se desvie. E quando nós começarmos a nos desviar disso, voltar para o nosso estandarte, para Jesus Cristo, e continuar a nossa caminhada. Tá? Lembre-se disso, isso é muito importante para mim e para você. O cetro, no versículo 7, que diz: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Tá? É uma palavra que tem a ver com decreto, traçar a lei, tá bom? E então, por isso, ela tem a ver com um governante, alguém que governa, alguém que legisla, alguém que comanda, alguém que dá as ordens, alguém que dá a direção. Judá é o meu cetro. A autoridade, ou o rei, ele vem de Judá. Tá bom? Então, são referências usadas aqui para que o povo se lembrasse também quem é Deus. Ele é o estandarte. Ele está dizendo que a autoridade, o rei, virá de Judá, tá bom? E aqui algumas questões teológicas a respeito do Salmo 60. Um rei, um Deus guerreiro, né? Deus luta como guerreiro poderoso, né? E rei que vai à frente da batalha conduzindo o seu exército. Um Deus soberano que tem o total controle sobre o seu povo e sobre os inimigos do seu povo. Já parou para pensar nisso? Que Deus tem controle também sobre os inimigos do povo de Israel, se você tem inimigos, os seus inimigos, pessoas que agem contra você. Ele é soberano sobre todas as coisas. É um Deus libertador. Versículo 5, que diz que para que os teus amados sejam
livres. Deus livra os seus amados. Versículo 11. Presta auxílio na angústia contra os inimigos. Versículo 12. Em Deus faremos proezas porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Então Deus conquista a vitória contra os adversários. Ele é o seu resgatador. Ele é o seu libertador. O nosso Deus nos livra do mal. O nosso Deus nos auxilia nas nossas lutas diárias. O nosso Deus conquista vitórias para nós. Ele nos guia, Ele nos direciona. Ou seja, sem Ele, não dá. Deus, o guerreiro poderoso e rei soberano, liberta e protege o seu povo contra os seus adversários. Essa seria uma breve frasezinha para resumir o Salmo 60 para dar a ideia do Salmo 60, tá bom? Deus, o guerreiro poderoso e rei soberano, liberta e protege seu povo contra os adversários, tá bom? Só uma frase, você pode fazê-la da maneira que achar melhor, mas só para a gente ter uma ideia do Salmo de número 60, tá bom? Agora, voltando para o livro de Salmos de um modo geral, você tem aí Salmo 19, versículo 14, que é como se fosse o versículo central aí do livro, ou um versículo que expressa a ideia geral do livro, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Lembre-se de uma coisa aqui, tá bom? Tudo que você diz, na verdade, tudo que você pensa e o que você sente deve ser submetido a Deus e deve ser agradável a Deus. Eu coloquei aqui como referência Efésios 4:29 para você se lembrar das palavras que saem da sua boca, que devem ser agradáveis a Deus. Em Efésios 4:29 você vai encontrar o que significa isso. Para edificação. Se não tem algo bom que edifica para dizer, não diga. Mas lembre-se de que a sua vida, toda a sua vida, tudo que diz a respeito a você deve ser agradável a Deus. Então as suas palavras são frutos do quê? Dos seus pensamentos. Então pense coisas que sejam agradáveis a Deus. Então você vai falar coisas agradáveis a Deus. Pense a Bíblia e você vai falar a Bíblia. O meditar do seu coração. Isso envolve os seus sentimentos também. Submeta os seus sentimentos à palavra de Deus. Pergunte-se se a ira é justa, é razoável, como Deus falou para Jonas, né? É razoável esta sua ira? Pergunte se o seu mau humor, porque está com sono, seja lá o que for, é justo, se é agradável a Deus. E lembre-se, Ele é a sua rocha, Ele é aquele que te dá estabilidade e segurança. Lembra do Salmo 60? Que é como se Deus tivesse abalado a terra, tivesse fendido a terra, porque não tinha segurança, não tinha estabilidade. Mas Deus é a sua rocha, Ele te dá a segurança para você viver e passar por toda e qualquer situação que surgir por aí. Tá? Viva a sua vida como um sacrifício agradável a Deus, de acordo com Romanos 12, 1-3. Viva a sua vida como um sacrifício agradável a Deus. Não estou dizendo para você oferecer sacrifícios, mas para que a sua vida seja um sacrifício. Para que você abra mão daquilo que você quer, daquilo que você acha que deve ser, e se submeta a Deus, que é o Criador, que é o sustentador de todas as coisas. Para a gente encerrar a sessão de Salmos aqui, uma frase de Paul House. Salmos confessa que a lei é dada por Javé, ou por Deus, para ensinar os fiéis sobre como viver e como amar o Senhor a quem serve. A palavra de Deus é dada para mim e para você, para que a gente aprenda como devemos viver e amar o Senhor a quem servimos. Então, aproveite isso. Olhe para o livro de Salmos e se identifique com eles, com os Salmos, porque você vai se identificar. E lembre-se,
de que é palavra de Deus para você. Agora, não fique só em Salmos. Leia tudo. Aprenda. Ame a Deus. Ame a palavra de Deus, para que você saiba viver como Ele quer que você viva. Cântico dos Cânticos. Amor no casamento. Gente, Cântico dos Cânticos é um livro de poesias que falam a respeito de um marido para sua esposa, tá? E se você ficar tentando fazer aí, eu esqueci a palavra agora que eu queria usar, mas como se fossem ilustrações de que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, por favor, pare, não faça isso. Cântico dos Cânticos não fala de Cristo e a igreja, fala de um marido para uma esposa, tá bom? Então o livro retrata o tipo de amor que Deus aconselha a todo casal que o tem. Um amor monogâmico, ok? Um homem e uma mulher atraídos fisicamente um pelo outro, existe atração física no casamento, mas não é só atração física. Um homem e uma mulher atraídos pela personalidade um do outro. Então, o homem e a mulher vão além da atração física, mas a atração da personalidade, quem a pessoa importa muito, e o cônjuge sabe disso. Então, você que é casado, você que já foi casado, enfim, você desfruta ou desfrutou disso, você sabe que não é só atração física, mas atração pela personalidade um do outro. E aí é um amor invencível, um amor firme, vitorioso. Tá? Um amor com esse compromisso vitalício entre os cônjuges. Esse é o ideal de Deus para o casamento. É isso que ele espera de um casamento, de um homem e uma mulher tementes a Deus quando eles se unem para se casar. Um compromisso vitalício. Um compromisso que dure a vida toda. Um amor monogâmico. A atração, ela envolve tanto o aspecto físico quanto da personalidade. Bom, o versículo-chave aqui, versículo 7 do capítulo 8, né? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então o amor não se dobra mesmo diante dos maiores desafios. O amor conjugal tem desafio, ele passa junto. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Olha isso como é forte. Não existe nada que vá apagar o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. A maior crise, ela vai ser superada, ela vai passar. Quando os cônjuges temem a Deus e se amam, estão comprometidos um com o outro, o amor deles não vai se dobrar diante dos maiores desafios, seja ele de ordem financeira, qualquer questão. O amor conjugal é forte. É forte porque Deus sustenta, é forte porque existe o compromisso de ambos os lados, tanto do marido quanto da esposa. Ele vai muitas vezes passar por instabilidades, isso acontece, mas ele não vai ser derrotado, ele não vai ser apagado. Ainda que alguém desse todos os bens da casa pelo amor, e todos esses bens eles seriam desprezados. Tá? Não tem preço, não há nada que compre o amor conjugal. Se você está pensando em se casar, é interessante você olhar para esse livro. É interessante você observar o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento em Cântico dos Cânticos. Esse compromisso. E, ao mesmo tempo, um amor desinteressado que ama porque ama, pelo simples fato de amar, não para receber algo em troca. Então, tome cuidado, existem algumas ideias por aí de tanquinho do amor que deve ser preenchido. Tome cuidado com isso. Você está no casamento para amar. Você já é amado por Cristo. O amor é sacrificial, você precisa dar amor. Receber amor, você já recebe de Jesus Cristo. O seu cônjuge vai amar você porque ele tem a mesma ideia que você. É um amor sacrificial. Não quero nada em troca, eu quero amar.
e eu vou amar. Então, tome cuidado quando alguém falar para você a respeito de tanquinho do amor, que deve ser abastecido. Preste bem atenção nessas coisas. E veja se a Bíblia fala disso mesmo. Tá? O amor não exige nada em troca. Eu amo porque eu amo. Eu decidi amar. E esse amor, ele tem origem em Deus. E é interessante porque você não vê Deus aqui. Nos capítulos de Cântico dos Cânticos, cada versículo, você não vê o nome de Deus, ele não aparece aqui, porque são sequências de declarações do homem, do marido para a esposa, da esposa para o marido, e você tem aí essas declarações, mas você não vê necessariamente Deus ali, o nome de Deus surgindo ali. Apesar de ser um amor inabalável, um amor que não se dobra diante de lutas e de desafios, um amor que não pode ser apagado, um amor que não tem preço, mas ele tem origem em Deus. E como a gente sabe disso? Você tem no versículo 6 do capítulo 8 de Cântico dos Cânticos: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, né? As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Veementes labaredas. Você vai falar, mas o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Porque a palavra veementes labaredas, no texto original, ela diz aqui labaredas do Senhor. Porque você tem aqui a tradução, né? Chama extraordinariamente quente ou brilhante, que é traduzido literalmente como chama do Senhor. Aqui, nesses pontinhos aqui, é o nome de Deus que está aparecendo aqui. Então, essa chama, esse amor, que é forte como a morte, duro, ele é muito intensamente forte, ele é como uma labareda muito forte, é a chama do Senhor. Então, por isso, a gente pode dizer que o Senhor Deus é a fonte desse amor, do amor conjugal. Então, a gente olha, aqui voltando ao slide, e um amor, né, que não se dobra nos desafios, não é apagado pelas águas, que não tem preço, ele tem origem em Deus. Por quê? Por causa dessa palavrinha aqui do versículo 6 do capítulo 8. O amor conjugal tem a sua fonte, tem a sua origem no Senhor, em Deus. Senão, ele não vai ter essas características aqui. O amor conjugal, se não estiver alicerçado, fundamentado no Senhor, na palavra de Deus, ele não vai ter essas características que são apresentadas em Cântico dos Cânticos. É muito importante você pensar a respeito disso. É muito importante você olhar para isso e pensar a respeito dos relacionamentos conjugais que existem hoje. E você precisa se lembrar que o verdadeiro amor conjugal, o que é forte, que aguenta e suporta todas as coisas, que é desinteressado, ele tem como raiz o Senhor, o nosso Deus. Então, uma frase para a gente encerrar aqui de Eugene Merrill, do ponto de vista teológico. A mensagem é que o que Deus criou é intrinsecamente bom e belo, e que o homem e a mulher, em seu amor e admiração mútuos, cumprem a ordem da criação que transmite aos dois juntos a autoridade para ter domínio sobre todas as coisas e para que sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, de acordo com Gênesis 1:28. Então, aquilo que Deus criou, e a gente está falando aqui do sexo dentro do casamento, e tantas outras coisas que existem dentro do casamento. A cumplicidade mútua, a transparência, enfim. Tudo aquilo que Deus criou dentro do relacionamento conjugal é intrinsecamente bom e belo. E que quando marido e mulher
marido e esposa, desfrutam disso no seu amor dentro do casamento, eles estão aí cumprindo Gênesis 1, 28, né? Ser fértil e multiplicar e encher e subjugar a terra. É interessante a gente notar a natureza do casamento nesse sentido. Tudo aquilo que Deus criou para o casamento, quando desfrutado dentro do casamento, agrada a Deus. E dessa forma, a gente obedece a Deus quando a gente desfruta disso. Tá bom? Se você tiver qualquer questão, alguma coisa para tratar, por favor, entre em contato para a gente poder conversar mais a respeito. Espero que, de alguma maneira, você tenha aproveitado esse tempo e que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Uma boa semana, um bom restante de dia. Que Deus continue cuidando de você.